Agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Talvez você tenha reconhecido esse versículo de São Paulo que ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e é um versículo que vai nos guiar um pouco nessa reflexão sobre as virtudes teologais. Se você assistiu o nosso vídeo passado, você já deve estar sabendo aí mais sobre as virtudes cardeais, a gente fala um pouco sobre elas, mas diferentemente das virtudes cardeais, que são virtudes alcançadas muito mais pela prática humana, as virtudes teologais não são assim. Elas, na verdade, são virtudes que o próprio Deus nos dá e dispõe conforme Ele quer, conforme Ele apraz. Então, quando a gente fala de virtudes teologais, a gente está falando dessas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E são virtudes que fundamentam, animam e caracterizam o agir moral de um cristão. É isso que nos diz o catecismo. Elas vivificam, de certa forma, as virtudes morais, né? Então, todas aquelas virtudes que a gente viu antes, as cardeais, a prudência, a fortaleza, todas essas virtudes, elas são alimentadas pelas três virtudes teologais, né, que ocupam aí um espaço fundamental. E são três justamente porque elas nos remetem à Santíssima Trindade, né? Então, nós vivemos esse mistério da Trindade também nas virtudes teologais. E como que acontece, né? Como que eu adquiro a fé, a esperança e a caridade? Ou a gente também pode chamar caridade de amor, né? Algumas traduções, a fé, a esperança e o amor. Bom, elas são de fato infundidas por Deus na nossa alma. Deus nos infunde essas virtudes, né? Por graça, por misericórdia. São essas virtudes que nos tornam capazes de proceder como seus filhos. São virtudes que genuinamente nos fazem filhos de Deus. E elas são de fato o sinal, o grande sinal da presença e da ação do Espírito Santo na nossa alma, nas faculdades do ser humano. Como que eu sei que eu estou agindo motivado, levado pelo Espírito Santo? Porque eu tenho infundido em mim a fé, a esperança e a caridade. Então vamos começar pensando na fé. O que é a fé? É muito difícil muitas vezes definir, né, o conceito de fé, assim, a gente acaba vendo muitas definições diferentes e ao longo da história e da tradição da igreja a gente também tem aí definições diferentes para isso. Mas a fé enquanto virtude teologal, ela é de fato aquela virtude que nos permite crer em Deus e em tudo o que Ele nos diz e revelou ao longo do tempo. Então a gente crê em Deus e a gente crê na vida eterna. Ela é a virtude que nos permite uma fé sobrenatural. Porque existe de fato uma fé natural. Você que está me assistindo nesse vídeo, de certa forma, está tendo uma fé assim, né? Está acreditando naquilo que eu estou te dizendo em uma certa medida, tomando isso como uma verdade, né? Aprendendo com isso, enfim. Isso é uma fé natural, mas a fé sobrenatural é aquela que diz respeito a acreditar em Deus e na sua revelação. Como que nós vamos acreditar em Deus não somente por nossas próprias forças, né? Não basta eu querer acreditar, eu acredito mesmo em Deus porque Ele me permite acreditar através da virtude teologal da fé. De fato, a virtude que permite que o homem se entregue total e verdadeiramente a Deus. Então, não é pelas nossas forças, não é nosso mérito que a gente seja capaz de nos entregar a Deus, mas é pela graça de Deus, pela graça divina. É por isso que os santos também chegaram lá, porque além do seu esforço pessoal, eles também tiveram essa virtude muito forte neles, né? A virtude da fé e da esperança e da caridade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o discípulo de Cristo, quando a gente pensa nessa figura do discípulo, ele não deve ser somente aquele que guarda a fé, e que vive ela, né? Isso é óbvio, é claro, né? Tem que guardar a fé e tem que vivê-la, mas tem que também professar essa fé publicamente e propagá-la. Então, por isso que isso é algo sempre muito importante quando a gente vê a história dos mártires, né? Os mártires, eles têm essa aprovação de ter que negar a fé. E quando a gente vê um mártir santo, ele não nega a sua fé, ele professa a sua fé publicamente. Isso é algo essencial quando a gente pensa na virtude teologal da fé. E é um serviço e é um testemunho de fato que são necessários para a nossa salvação. Se alguém nega a sua fé publicamente só para, né, não sofrer algum tipo de reprimenda, isso é um pecado grave, a gente não pode fazer isso, a gente precisa reconhecer a nossa fé publicamente. E pedir, né? Pedir sempre essa virtude a Deus, porque como é Deus que nos dá, nesse caso a gente vai colocar todos os meios possíveis, mas a gente depende da graça divina para alcançar a virtude teologal da fé. A segunda virtude que nós temos teologal é a virtude da esperança. E o que é isso? Não é só ser uma pessoa assim que está sempre acreditando, sabe? O discurso de autoajuda, né? Está sempre acreditando, não, né? Pensa positivo. Não é isso. Não tem nada a ver com ficar pensando positivo, né? A esperança, ela é a virtude teologal que nos leva a desejar o céu e a vida eterna.
quem espera verdadeiramente nessa terra, espera a vida eterna, espera a Deus. Então, por isso que a gente pode distinguir, né, e pensar que a virtude teologal da esperança não é simplesmente pensar positivo, tudo vai dar certo, né, essas coisas assim de estou pensando positivo e tal. Não é exatamente isso, mas a gente está falando de uma virtude que nos leva a desejar o céu e a esperar o céu de verdade. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não vive essa virtude de verdade na nossa vida, porque acontece muito quando a gente se depara com a morte, né? Se a gente se depara com a morte de alguém querido, não vou dizer se a gente está à beira da morte, porque eu ainda não passei por essa experiência, né? Mas se a gente se depara com a morte de sim muito próxima, a gente às vezes pode ter uma tendência a se desesperar. E o que é o desespero? O desespero é justamente perder a esperança. Então a gente acaba esquecendo que do outro lado dessa vida a gente tem uma vida eterna nos esperando. E a virtude teologal da esperança nos ajuda a acreditar que, de fato, existe uma outra vida depois desta vida terrena e é a vida eterna. Podemos correlacionar, inclusive, a virtude da esperança com a da felicidade. Todo ser humano vai buscar a felicidade, a gente tem inclusive uma série de vídeos aqui no canal sobre isso, mas é a virtude da esperança que vai nos dar essa certeza de que nós vamos ser felizes, talvez não nessa vida, mas na próxima. Então é uma virtude que de fato vem em nosso socorro, não por nossos méritos, mas pela graça do Espírito Santo. Isso inclusive está escrito lá no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, né? Conservemos firmemente a esperança que nós professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. A fidelidade de Deus em relação à sua promessa é algo que vai nos acompanhar em toda a leitura bíblica, né? Do Antigo ao Novo Testamento. E Deus é tão fiel, que de fato a esperança é essa virtude que nos convida a ter certeza que Ele vai cumprir o que prometeu. Ele vai cumprir a sua promessa. É uma virtude que Deus vai colocar no coração do homem, porque de fato o desejo que nós temos no nosso coração de felicidade é um desejo que Ele vai cumprir. Não é que Deus seja assim, aquele Deus sádico que nos faz buscar a felicidade e não vai nos dar isso na terra e não vai nos dar isso nunca mais. Muito pelo contrário. A virtude da esperança nos dá a certeza de que Deus vai atender esse desejo do nosso coração. E Santa Teresinha tem uma frase muito famosa que ela fala, né, de que Deus não colocaria no nosso coração desejos irrealizáveis. E a felicidade é assim. Se nós queremos ser felizes, Deus não vai nos dar um desejo irrealizável, mas Ele vai realizar completamente isso na vida eterna, caso a gente consiga chegar no céu. Espero que sim. Nós vemos que essa é uma virtude que nos permite assumir as esperanças que motivam as nossas atividades cotidianas, purifica essas atividades e ordena essas atividades para o reino dos céus. Se eu tenho a virtude da esperança, eu ordeno tudo o que eu faço nessa vida para o céu. Eu, inclusive, fico protegida contra o desânimo. Essa é uma consequência da virtude da esperança. Ela nos protege contra o desânimo porque nós sabemos que não há motivo para desânimo nem para desespero, porque nós vamos ter a nossa recompensa. E ela também dilata o nosso coração na expectativa dessa bem-aventurança eterna, né? Dessa salvação eterna. Então eu não perco o ânimo porque eu sei que esperançosamente eu vou ter esse fim último que é a vida eterna, né? Então ela de fato nos preserva do egoísmo e nos ajuda na vivência da caridade, que é essa outra terceira virtude que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, meus irmãos, resumindo, né? Quando a gente tem a virtude da esperança, a gente espera e a gente espera pelo céu, pela vida eterna. Então é algo que realmente não é só pela nossa própria força, mas que a gente precisa pedir essa graça a Deus. Pedir a Deus a virtude da esperança para que nós estejamos com os olhos postos no lugar certo, no céu e na vida eterna. E realmente essa é uma graça que Deus pode nos conceder e nós dependemos dele para conseguir ter esse olhar sobrenatural em relação à nossa vida. E como terceira virtude teologal, então, que é a maior de todas, já como nos diz São Paulo, é a virtude da caridade ou a virtude do amor. É por meio dessa grande virtude que nós somos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Esse é o novo mandamento que nosso Senhor nos deu. E de fato, quando São João escreve na sua carta, amamos porque Deus nos amou primeiro, ele está falando da virtude teologal do amor, da caridade, que é essa graça que Deus nos dá, nos infunde de ser capazes de amar. E a gente de fato percebe a vivência da caridade, especialmente quando a gente contempla, né, essa relação de Nosso Senhor com os apóstolos, né, essas testemunhas da vivência do amor com todas as suas consequências. Então não é só amar os meus, amar aqueles que estão próximos, mas é o convite que Nosso Senhor nos dá de amar o inimigo, de amar todos aqueles, né, como a parábola aí do bom samaritano, é o
encontro o meu próximo pelo caminho e eu o ajudo e eu o amo e eu estou ali manifestando meu amor por ele. Porque não é somente, né, a virtude da caridade, ela não se resume a dizer eu te amo, a abraços e beijos, não é na verdade nada disso. A gente está falando de gestos concretos de amor, gestos concretos para o bem do outro, para que o outro esteja mais próximo de Deus, né? Isso é também uma consequência, um fruto da virtude da caridade. E é de fato um fruto do Espírito Santo e a plenitude da lei. Porque a caridade, de certa forma, ela encerra em si todos os mandamentos. Então ela resume, né? Por isso que Santo Agostinho vai dizer aquela frase famosa: ama e faze o que quiseres. Porque se eu amo de verdade, eu não vou ser capaz de fazer o mal, né? O amor pressupõe, esse amor perfeito pressupõe esse cumprimento dos outros mandamentos, de todos os mandamentos e de todas as virtudes. Nós estamos nessa busca, né, por conseguir amar de verdade. E é essa graça que a gente também precisa pedir a Deus, que a virtude da caridade nos ajude, nos leve a um amor verdadeiro, né? Um amor que de fato nos leva à perfeição dessa vida. Não vamos conseguir totalmente aqui nessa terra, mas precisamos pedir insistentemente para que Deus nos dê a virtude do amor, a virtude da caridade, porque é de fato por Ele que nós alcançamos isso, né? E é isso que vai nos levar a viver concretamente a virtude na nossa vida. E é por isso também, meus irmãos, que a caridade vai ser aquilo que a palavra também já nos diz lá em Colossenses, né? O vínculo da perfeição. Que é pela caridade que nós vamos conseguir exercitar todas as outras virtudes. Se a prudência é a mãe das virtudes, como diz Santo Tomás, a caridade é aquela que nos permite exercitar e viver todas as virtudes. Porque já nos diz São Paulo, né? A gente pode fazer de tudo, pode vender o que tem, pode dar aos pobres, pode fazer mil coisas, mas se nós não temos caridade, nós não temos nada. É ela que assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar. Será que nós já temos a virtude da caridade? Um pouco sim, né? Um pouco Deus já nos infundiu, porque é a caridade que nos faz realmente agir como filhos, né? A caridade nos torna filhos. Mas o convite que Deus tem para nós também é de pedir constantemente essa virtude teologal na nossa vida para que a gente seja cada vez mais capaz de amar, para que a gente ame a Deus, né? Esteja diante de Deus com um temor servil, mas não com esse temor servil de escravo, nem como um mercenário, né? Eu só estou amando a Deus porque eu quero a minha recompensa. Na verdade, eu estou diante de Deus como filho. Esse grande mistério que a caridade nos proporciona. Bem, esse foi um super resumo dessas 3 virtudes teologais. Espero que você tenha aí gostado desse conteúdo. Conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, de explicação, se você gostou de saber mais. Manda isso para alguém e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!